A alopatia e a homeopatia, será que são duas correntes médicas também, uma excludente? São contraditórias? A homeopatia, que se sabe, como a acupuntura, sempre leva pancada de uma vez ou outra por campanhas, por pessoas com interesses tanto quanto escusos. A gente não sabe direito por quê, mas sempre aparecem campanhas contra a acupuntura e contra a homeopatia. O que serve melhor para o paciente? Para a ciência, às vezes fala, vamos testar isso, testar aquilo. Para o paciente, importa o teste ou o bem-estar? Pode se misturar alopatia com homeopatia, com fitoterapia, com pai de santo? O que interessa é a melhora do paciente, ou não. Esse é o tema do programa Saludes que está começando agora. Muito bem, hoje nós vamos tratar do assunto homeopatia versus alopatia. Para tratar desse tema, nós temos o prazer de receber o Dr. Celso Batello. Ele é médico, homeopata, nutrólogo e escritor, com diversas publicações, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele é professor e co-coordenador da disciplina de Medicina Integrativa e Nutrologia, com práticas ortomoleculares da Faculdade de Medicina do ABC. Cursou residência médica em anestesiologia do Hospital Beneficente São Caetano, anestesiologia no Hospital Maternidade Brasil, pós-graduado em homeopatia pela Associação Paulista de Homeopatia e mestre em homeopatia pela FACES. Fez curso de medicina ortomolecular e radicais livres, cursou acupuntura básica e avançada, portanto somos colegas, pela Associação Brasileira de Acupuntura e cursou iridologia, nutrição e cura integrada com o Dr. Bernard Jensen. Muito boa tarde, muito boa noite. O programa Saúde sempre começa às 18 horas, todas as sextas-feiras. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo, professor Dr. Celso Batello. Baldan, é um prazer muito grande estar com você aqui e abordar esse tema fascinante, que é a homeopatia, né? E que não tem nada contra, viu, a alopatia. Tanto é que eu escrevi esse livro, tá? Homeopatia versus alopatia, interrogado. Interrogado. Porque o que existe na verdade, Baldão, é confusão de termos. Eu já começo com uma provocação. O pessoal fala, tem uma determinada patologia. Está totalmente errado falar isso. Que patologia significa estudo das doenças. Sim. Então, o camarada está com uma endocardite, então está assim. Ele está com o estudo de uma patologia endocardite. Na verdade, é doença. Ou moléstia, ou enfermidade. Então, essa coisa dos termos já começa errado aí. Mas a patologia, patos, emoção, logos... Pato-doença. Pato-doença. Logos, Estudo. razão, estudo, pensamento. Estudo das doenças. Estudo das doenças ou dos desequilíbrios emocionais, porque patos também tem uma conotação emocional. Das né? doenças de modo geral, né? Sim. Então é um desequilíbrio entre essas duas coisas, que dá uma origem a um desequilíbrio. É o estudo, por exemplo, o estudo vamos colocar, você falou de doença mental, da esquizofrenia. Sim. Está dentro da patologia. Né? O estudo da endocardite está dentro da patologia. Então, é totalmente errado falar isso. Então, por que tem essas confusões de termo que você já levantou, né? Uhum. É para confundir. Por exemplo, o que é alopatia? Se você pegar aqui, alopatia. O prefixo alo significa diferente. Contrário. Patia, não é contrário. Não é contrário? Diferente. Diferente. Então, patia é doença. Você cura por uma doença diferente. Então, eu vou dar um exemplo. Antigamente, quando não tinha antibiótico, essas cirurgias como tem hoje, um abscesso cerebral, por exemplo, está descrito. Isso não é o Celso que está falando. O Hipócrates fala isso. Implantavam na coxa do indivíduo um toucinho. O que fazia? Desviava a resposta imunológica. O que é o abscesso? É o neutrófilo, o glóbulo branco degenerado. Então, veja só, é uma doença diferente. Não contrária. O contrário é enantiopatia. Entendi.
Porque o que você entende por alopatia é ministrar o remédio contrário, ao contrário da homeopatia, que é pelo semelhante. Então, né? o enantio seria um antibiótico, antiviral, antitérmico. Então você veja que a confusão já está instalada, eu penso, de uma maneira proposital. Sim. Para que, por exemplo, a gente que está na área da saúde não entenda o que é doença. Né? O Maffei coloca aqui doença ou moléstia, é aquilo como que o organismo reage frente ao agente agressor. Entendeu? Uhum. E na homeopatia, o Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele diz o seguinte, assim como na acupuntura, né, que a doença é dinâmica, vai depender do indivíduo. Sim. Então, para cada caso, um caso. Inclusive o tratamento é também individualizado. Individualizado. Você pega uma pessoa com uma pneumonia, por exemplo, né? Você, classicamente, entre aspas, alopatia, você vai entrar com antibiótico que o colega achar adequado. Mas dentro da homeopatia, você vai pensar ali, é de pulmão direito, é de pulmão esquerdo, entendeu? É de base, é de ápice, o que mudou na pessoa. Então você individualiza o medicamento, tá? Então, na minha prática, eu atendi muita criança nos anos 80, primeiro que não tinha quase pediatra homeopata. Segundo que eu tive uma boa puericultura com a doutora Zaki lá na Pfizer. Sim. E terceiro, como anestesista, quem pegava o bebê e quem reanimava o bebê éramos nós, depois Sim. que viéramos, os neonatologistas, graças a Deus. Né? Então, eu tratei muita criança. Eu digo o seguinte, até tenho descrito, aqui, se não me engano, aqui, né? Casos clínicos. Você pode curar uma pneumonia, sobretudo em criança, tão rapidamente, ou mais rapidamente às vezes, do que os melhores antibióticos. Com homeopatia. Com homeopatia. E tenho publicado também casos, por exemplo, de mioma, regressão de mioma, publicado em congresso, com homeopatia. Com homeopatia. Então, a homeopatia, ela trata o indivíduo como um todo, física, mental e psiquicamente. É isso que me faz pensar, doutor Celso, exatamente isso. Que varia muito da experiência da abordagem do profissional para um prognóstico clínico. Exatamente. Você falou tudo. Que é o prognóstico clínico, que o pessoal deixa de fazer. Maffei falava, você tem que fazer o diagnóstico, tratamento, né? E o prognóstico. Se vai ter cura, se não vai ter cura, ou vai a óbito. Então, é fundamental a coisa do prognóstico clínico. Sim. E vai da experiência do homeopata. Essas pessoas falam, não deu certo com a homeopatia, depende do homeopata. Exatamente. Hoje, por exemplo, hoje mesmo, um paciente me escreveu, eu quero ir fazer uma sessão de terapia neural. Sessão de terapia neural, assim como a acupuntura, né, que nós somos profissionais, demora 5 minutos para inserir uma meia dúzia de agulhas e tal. Agora, quais pontos? Terapia neural é exatamente a mesma coisa. Você aplicar ali 2 segundos, mas aonde? Por quê? Onde está a origem? Qual foi o trauma gerador que desencadeou esse campo interferente? Como vai atuar nisso? Como é que a paciente... o pessoal pensa que é receita de bolo. E não é. Não é. Não é receita de bolo. Você falou um negócio gostoso de falar, que eu falo que é a biopatografia, que é o trauma, né? Uhum. Que é biopatografia? Bio é vida, pato, doença, grafia, gravar. Fatos que acontecem, marcam e fazem adoecer. Então, por exemplo, está numa rubrica no repertório de homeopatia. Transtornos por mágoa, raiva, decepção, frustração, medo, entendeu? Então você vai elencar o medicamento que está nessa rubrica, é fundamental isso. Uhum. Eu estava brincando assim, né, que com um medicamento homeopático tirado direitinho, você pode, não que eu seja contra a psicoterapia, pelo contrário, que tem que ter, ajuda muito. Mas pode ajudar muito, por exemplo, no diagnóstico, qualquer diagnóstico psicológico. Dentro da questão da homeopatia, tem uma corrente que gosta muito da dose única, né? E outros que têm doses mais ministradas ao longo do tempo. Explica um pouquinho cada uma delas e qual que você prefere. Então, o Hahnemann, ele colocou o seguinte, que o ideal, quando você elege um medicamento, o semílimo, né, e falava um negócio interessante, né, que o médico só vai saber se acertou o semílimo se a pessoa morrer em ataráxia, ou seja, morrer dormindo. O semílimo, para quem não sabe, é o similar. O similar é o que... Similar não é o semílimo, é próximo. É próximo, né? É o medicamento da pessoa, vamos dizer. Fisicamente ou psiquicamente. É a nota musical dela, é a cor, a o cor, som, tudo. Qual foi a pergunta que você fez?
da dose única. A da dose única. Separado. Então, o Hahnemann ele preconizava uma dose única. Então, eu vou explicar depois. Você dá uma beladona C30, por exemplo, né? O ideal é que você dê aquela dose única e espere ver o que vai acontecer. Se continuar melhorando, bom. Se parar de melhorar, você sobe a potência. Se parar de melhorar. E se expurgar? O expurgar chama-se... Tem duas alternativas, que é a volta de sintomas antigos, né? Que pode voltar a sintomas antigos. Isso é um processo de cura. É um processo de cura, né? Agora, você falou do que eu prefiro. Eu prefiro o que o Hahnemann usou na última edição do livro do Organon, a sexta edição, que é a 50 milesimal, que é uma potência... LM50. LM 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Eu sempre começo pela 2, porque a primeira eu aprendi com a Marilis, a farmacêutica lá. Sim, a Marilis. Que é a matriz, então a gente não pode usar. Sim. Que senão chega uma hora que perde. O que eu observo na 50 milesimal? Não tem tanta, eu começo sempre pela 2. Sempre, qualquer caso. Seja agudo, crônico, só psicológico, né? E vou ajustando a dose. O que eu observo? Tem pouca agravação. Tem pouca volta de sintomas. Eu vou te dar um exemplo. Olha, nos anos 80, quando eu comecei a homeopatia, veio uma menina chamada Flávia. Até o nome você guarda. Até eu guardo, né? Olho azul, tudo. Uma linfática. Uma linfática seria, entre aspas, uma catarrenta, né? Muito muco. Ela estava com artrite reumatoide. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Que idade? 7, 8 anos. E aí, entrei com ela com pulsatil na época. Que é um expurgo. Que é um grande drenador, mas entrei como fundo. Tá. E o que ela tinha, o único dado que eu tinha positivo, que ela tinha um corrimento vaginal, uma leucorreia, que foi tratado com banho de assento. E a gente sabe que uma leucorreia em criança não é contaminada, né? Sim. Ela é estéril. Uhum. Bom, parou o corrimento. Com a homeopatia, voltou o corrimento. Olha, ela voltou ao normal tudo. Entendeu? Sim. A mãozinha dela já estava começando a ter aquelas endurecimento de articulação, tudo, né? Com essa idade, 7 anos? É. Não, é grave, uma doença grave, né? E autoimune, né? Autoimune. Então, o que aconteceu com esse corrimento aí? Uma supressão. Isso é importante a gente colocar para as pessoas, né? O que é suprimir? É o desaparecimento dos sintomas sem a cura efetiva. Na época da faculdade lá, eu lembro, por exemplo, tinha diarreia, né? Não vou citar o nome comercial, mas, por exemplo, já entrava com medicamento lá para parar. Na população, o que o pessoal faz? Chá de goiaba, né? Goiabeira, né? Folha de goiaba. Que é um constrangimento, né? Que para, né? A diarreia. Não deve parar. Se não oferecer risco para a pessoa... Assim como a febre, né, doutor? Assim como a febre. Aldan, o Hipócrates, pai da medicina, falava o seguinte, fala, né, até hoje que ele escreveu, nos aforismos dele, dá-me uma febre que eu curarei qualquer doença. O que é a febre? Por exemplo, diante de um vírus ou uma bactéria. Está lá, vem anticorpos ali, né, ataca. Dali sai um imunocomplexo, vai até o cérebro. O cérebro fala, faz mais febre. Mais febre, mais anticorpo. Entendeu? Mais calor, mais tratamento de cura. Mas de cura. Sim. Né? O pessoal fala convulsão. Uma filha falava que você pode convulsionar por febre e também pela infecção. Não só pela febre. Olha que bonito isso. Né? Não, e um banho quente, com um pouco de banho de por álcool na testa. Não, isso é errado. Está errado? Absolutamente errado. Um banho quente, não? Não, tem que deixar ali o organismo. Sim, mas se chegar próximo à convulsão, estou dizendo. Não, mas convulsão... O que acontece na convulsão febril? Você tem o cromossomo, tem 2 genes. Se tiver um genzinho lá, pode convulsionar. Entendeu? Se não tiver nenhum, não convulsiona. Se tiver os 2, os alelos lá, vai ser epilepsia. Entendeu? Uhum. Então, eu nunca tive, assim, para falar que não, uma época no consultório veio um tiquinho assim, né? Uma criança, também não era minha paciente, convulsionou no caminho, convulsionou com 37 graus. Né? Convulsão pouco, né? Pouco, né? Vou te dar um exemplo também. Uma menina devia ter uns 11, 12 anos. Ela tinha tido não sei quantas pneumonias, muitas.
E ela convulsionava. Convulsionava. Aí eu entrei com medicamento, lembro até hoje, né? Na época foi Nux Vômica. Aí eu falei para a mãe, nós vamos ter que comprar essa briga. Porque senão essa menina vai ter uma atrás da outra. Comprar uma briga. Maldão, curou da pneumonia dela, que Nux Vômica cobre por pneumonia em criança na rubrica, né? Uhum. Nunca mais teve pneumonia e não convulsionou também. Então veja o que é o medicamento homeopático. Não é? E eu falo o seguinte também, né? Que eu defendo, a Carmela, muito assim, o Brunini, a coisa do vitalismo, você também. Sim. Eu falo que o organismo, o pessoal do Norte-Mercúrio fica bravo comigo, eu também faço, né? Eu falo que o organismo não é uma sopa de letrinha da tabela periódica e nenhum suco também, né? De aminoácidos e vitaminas. É muito mais, isso é importante. Sim. Mas é mais. Por isso que eu falo que não tem nada em oposição. Eu defendo aqui. Nada em oposição, tem que juntar os dois. Eu estou ganhando vários livros aqui do doutor, eu vou abrir uma biblioteca, mas esse da homeopatia que eu não vou ganhar, é isso? Esse eu não vou ganhar. Esse aqui esgotou, só tenho esse. Mas eu vou reeditar, eu prometo que eu te mando. Ó, ao vivo para o Brasil e para o mundo, hein? Promessa para o Brasil e para o mundo. Promessa é dívida, né? O grande livro da Pineal, Iridologia Comparada, Humana, Animal E animal para veterinária. Nossa, Baldão, que maravilha. Eu vi no nosso grupo uma foto de um olho de um gato. De um gato. De De uma gatinha. Quem que me mandou isso daí? Foi um veterinário de Brasília que eu mandei o livro de iridologia para ele. E ele dizendo, Celso, confere tudo. Entendeu? E a partir daí eles vão fazer trabalhos também. Muito interessante. Oligoterapia, uma abordagem funcional. Isso é fantástico também, viu? É bom, né? É bom demais isso. O que é oligoterapia, doutor Celso? Oligoterapia, você tem lá tem o conceito de constituição. Né? Constituição é o conjunto anátome e funcional do indivíduo, uma FEI, num dado momento da vida dele. E dentro da constituição, você tem uma coisa chamada diátese. Ah, diátese 1, 2, 3. 1, 2, 3, que são as predisposições. O que é diátese? Os minerais, né? Os minerais. Dia através são as suas predisposições. Tem uma diátese que a pessoa que é o cara noturno. É o tipo A da cardiologia. Então, esse cara está mais predisposto a doenças autoimunes, por exemplo. O da diátese 1. Porque é muito reativo, né? Melhora descansando, noturno. E o diátese 2 ele é mais diurno, mais calmo, pacato, é mais predisposto à infecção. Então você, o que tem aí dentro da oligoterapia? Você tem os minerais que modulam. Por exemplo, o manganês sozinho modula a diátese 1. Ah, isso vamos fazer outro programa. A gente faz outro programa. Vamos fazer outro programa. Eu vou pedir licença para você, doutor, para anunciar o curso de pós-graduação da Nova Ciência. Vou pedir para o Neto colocar aí. Deixa eu anotar. Tá tanto papel aqui, agora a gente está trocando. O segundo, Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde. Esse curso já começou ano passado no Congresso Internacional de Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas. O módulo 2 vai ser 20 e 21 de maio. Aí depois vem junho, julho, vai até novembro de 2024. Um curso de pós-graduação com aprovação e reconhecimento pelo MEC. O curso é amplo, fala de paradisitoses, anamnese, com interpretação de exames laboratoriais e ProSync, bioenergética dos alimentos, intestino, desbiose, metabolismo, oligoterapia, formulações de potentizer, emoções, vícios neurais e reprogramação mental, fisiologia hormonal, microscopia de campo claro escuro, doenças autoimunes, obesidade, câncer, biocampo inconsciente coletivo e por aí vai. Biociência, quem é o... Nova Ciência, o Alexandre tá. Alexandre é gênio, né? Ele é genial. Genial. Ele é patrocinador do nosso programa aqui, né? Ele é? patrocina o nosso programa. É gênio e genial, né? Ele realmente... Ele tá, a cada 2 meses ele vem dar... Os programas dele aqui estouram. né? Porque a gente faz um bate-papo e tal. Ele é muito gente boa, né? Ele é muito, muito... Irmãozão. Os interessados, vou pedir pro Neto colocar o telefone da Lauren, 11 95687 5835. Tem esse GC aí?
deveria ter. 11 95687 5835. Falar com a gracinha da Lauren. Fala que viu no Salutes o curso de pós-graduação. 95687 5835. E aí, assim, tem esse livro que você está relançando? Não, esse já tem. Iridiagnose. Esse tem Fecha no meu aqui para site, mim. viu? Fecha aqui para mim, Neto, isso. Tá onde? No meu site. No teu site. Procura Dr. Celso Batello, Sim. já cai no site lá de livros, tudo, né? É fantástico isso aqui, né? Litologia maravilhosa, né? E práticas ortomolecular e integrativa, nutrição ortomolecular, noções de estratégias antioxidantes. Foi prefaciado pelo Felipe. Dr. Felipe? E pelo Renato Lessa. Dr. Renato Lessa. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado, Dr. Celso, pelos presentes. E fica aí a dívida da alopatia versus homeopatia no Brasil e no mundo. Eu vou republicar agora isso daí. Muito obrigado pelos presentes, viu? Sou muito grato. Então, a oligoterapia trata com as 4 diáteses, então? As 4 diáteses. E o pessoal considera uma quinta diátese, que eu não considero diátese. Eu considero uma... Me fugiu o nome agora. Que é uma variação, entendeu? Das diáteses. Uhum. Tá? Agora, o tema do nosso programa de hoje é alopatia versus homeopatia. Pelo que eu entendi, você não defende a exclusão, não são excludentes, não, podem ser somatórios. Pode, tem, acho que você pode trabalhar em conjunto. Então dá para você operacionalizar, por isso que é importante você ter o diagnóstico clínico, né? Trabalhar com uma outra pessoa, mesmo com uma psicóloga, uma psiquiatra. Vamos supor que uma pessoa está com alguma alteração ali, né, psicológica. O medicamento homeopático age ali. Então é importante que os psicólogos entendam também isso. Porque tudo, Baldão, obedece uma lei de Hering. Já ouviu falar da lei de Hering? Não. Hering foi um médico europeu que foi contratado para desbancar a homeopatia. Ele não só não desbancou, como se tornou os melhores do mundo. Ah, é? A Holanda tem muito disso. A Holanda vira e mexe, faz campanha contra a homeopatia. É uma coisa engraçada isso, né? Porque funciona, né? Então tem outros interesses aí. E ele falou o seguinte, a cura é de cima para baixo, de dentro para fora e na ordem inversa a partir dos sintomas. De cima para baixo, do mental para o físico. De cima para baixo, o cara lá com uma gota úrica, por exemplo, né? Onde que ele vai localizar? No dedão do pé. Mas é fígado. É fígado. Não, mas isso Sim. Também fígado, né? Olha só que coisa. Dedão do pé. Porque você imagina se ele localizasse aqui na coxa femoral. Não andava. Não andava. Fígado, me pegou agora, lembrei. Então, e de dentro para fora, do órgão mais nobre para o menos nobre. Então, o Dr. Jaime Borahovski, que nem é homeopata, um maravilhoso pediatra, né? Ele falou o seguinte, criança com eczema atópico, passa pomada, faz asma. Piora, né? Piora. Reaparece a asma, melhora aqui. Tá? De dentro para fora. Aí na ordem inversa, aparecimento de sintomas. Aquilo que eu falei da Flávia. Voltou o corrimento, melhorou tudo. Então, todo terapeuta, não só homeopata, devia observar isso. Entendeu? Devia observar isso. Nós trabalhamos na nossa clínica lá, com inclusive todos os aparelhos da Nova Ciência, né, do Alexandre Távola, estão disponíveis na nossa loja virtual. Quem tem interesse, profissionais da área da saúde, mesmo profissionais gerais, ou mesmo pessoas que têm hidrovitares, por exemplo, PCZAP, são aparelhos que a pessoa pode comprar e utilizar. E da Essential Energy também, que está patrocinando o nosso programa também, você pode entrar no site, tem vários produtos quânticos ali, frequenciais. Basta colocar no cupom lá, JC Baldan, que tem 5% de desconto. São produtos que você mesmo pode comprar para ter alto equilíbrio. Então a gente faz produtos frequências. E eu estava perguntando do agravamento dos sintomas, porque é exatamente isso. Comecei a fazer desintoxicação de metais tóxicos com um paciente, o cara falou, pô, eu não estou conseguindo, minha garganta fechou, está toda inflamada. Eu falei, pô, você está expurgando, isso é importante. Ah, não, eu não vou fazer mais nada porque eu estou... Eu falei, não, reduz a dose, aumenta a ingesta de água, mas mantém, porque você está expurgando, está tirando de dentro para fora, como você disse. E localizando. O que é importante, né?
Uma vez citar um exemplo também de pacientes que às vezes de asma brônquica, né? Faz uma apendicite. Nossa. Nunca mais tem asma depois. Localizou. Acho que vai para cirurgia, né? Mas localizou a doença. Então, um dos mecanismos de doença é localizar em algum lugar. Porque é como se fosse um leão solto, né? É melhor que ele esteja atrás da jaula lá, né? Pelo menos você sabe onde ele está, né? Sabe onde ele está e não vai te pegar. Então chama-se localização, que é um mecanismo de cura também, né? Agora, nesse processo de lei de Hering, Baldan, entra aqui sonho, sono, sexualidade. Então, por exemplo, a pessoa que não sonhava passa a sonhar. Ó, a sutileza, né? Os sonhos passam a ser esclarecedores, simbólicos. Não é lixo como Freud queria. Não, não. E aí é uma referência para o homeopata saber, né? Eu aposentei, né? Mas teve uma menina lá, esses dias aí, do sindicato dos médicos, eu fui do sindicato lá, aí o colega me pediu, atende, então, atendi por via online, né? Uma crise de asma violenta, com oxigênio, tudo, né? E com desejo de morte, depois da morte da mãe. Aí repertorizei o medicamento, fui na história biopatográfica, elegi o medicamento homeopático, né? A primeira coisa que eu perguntei pro colega que está com ela, né? E as ideias de morte passaram? Entendeu? A primeira remissão foi essa. Foi primeiro aquelas ideias de morte. E ela passou a sonhar com a mãe. Né? Sonhar com a mãe. E ela começou a ter uma expectoração. Tristeza, preta, pulmão. Pulmão preta. Né? Então, é catarro. Não é muco, é catarro. Né? No grego é catarrá. Então, por isso que eu falo, o pessoal começa a mudar os termos. O que é catarro? Catarro significa fluir. Flui para lá e elimina. Eu falei, essa falta de ar dela está cheia de catarro nos alvéolos. Então ela está em expectoração, está expectorando, está limpando os alvéolos. Os alvéolos funcionam como colmeia, né? Aquelas, como é que chama da colmeia lá? Os alvéolos? Não, o favo, né? Favo. Igual favo de mel. De mel. Então, se está cheio de catarro ali, vai impedir a oxigenação. Né? Então, na medida que vai eliminando, ela melhorou. Que coisa. Que medicamento foi, você lembra? Eu elegi no primeiro momento cáustico, né? Repertorizei cáustico. Aí, por isso que eu falo a dinâmica, né? Aí, em função dessa queixa que ela teve, eu entrei com calcária carbônica, que foi o medo de sofrer. Entendeu? Por que ela tinha medo de morrer? Medo de sofrer. E tem pouca, nessa rubrica tem calcária, mas alguns cáusticos não tava. Entendeu? Por isso que eu falo a dinâmica, então eu já percebi, já mudei. É incrível, está me fazendo lembrar o livro do 100 Anos de Solidão. Que o Buendia lá, o capitão Buendia, carregava em um saco com os ossos de todos os antepassados. E os ossos, o cálcio, é exatamente isso, a estrutura da familiar que trazemos dos antepassados. A calcária carbônica. Pois é. Baldan. Coisa linda. Coisa né? linda. E agora, nessa epidemia, o que voltou, por exemplo, o pessoal me fala, né? O receituário de calcária carbônica, você não imagina. Porque está ligado à infância lá mesmo, é o que você acabou de falar. Aquela coisa da infância, né? 29 minutos, o Neto já entrou na porta aqui e falou, aqui ó, o relógio. Temos que encerrar esse primeiro programa. Convido a todos para o próximo programa, a próxima sexta-feira, nós vamos dar continuidade com a entrevista, outra entrevista com o Dr. Celso Batelo. Nós vamos falar de que tema, doutor? Sobre a vitamina D. Vitamina D, as controvérsias. O programa Salutes, transmitido todas as sextas-feiras, às 18 horas, pela Com Brasil, canal 20, nossa TV, Oi TV, canal 28, Claro, Vimbratel, canal 3, Sky, canal 28 e Vivo Fibra, canal 239. Todos os programas Salutes, depois exibidos, ficam disponíveis na íntegra e em trechos compactos com os melhores momentos em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. As chamadas dos programas e dos compactos são publicados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Celso Batelo, um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, só quer dizer o seguinte, a homeopatia trabalha em todos os níveis e em absoluto ela é incompatível com o resto. Eu falo que a medicina é uma só. O que variam são as técnicas,
né, terapêuticas e em nada excludentes entre si. Concordo plenamente. Muito obrigado pela participação. Até a próxima sexta.